Irmãos, estamos estudando nesse curso Batalha Espiritual, Espiritualidade, e na aula passada nós falamos a respeito de feitiçaria. Alguém fazia feitiçaria tentando colocar sobre o crente. E nessa aula eu quero falar a respeito de doenças malignas. Esse é o capítulo, você pode procurar aí no livro que está para você baixar esse capítulo aí na plataforma, ok? Bem, pensa o seguinte, doenças malignas. Tem muitas pessoas que não acreditam que possa existir isso, mas a Bíblia diz que sim. E a gente precisa tomar cuidado com essas coisas, porque às vezes, por falta de clamor, de oração, e nós podemos orar e podemos clamar, e às vezes fica faltando isso, porque não tem discernimento. Então nós estamos aqui tentando discernir para podermos tratar desse assunto. Em Lucas 13, do verso 10 até o verso 17, nós temos um texto muito interessante, Lucas 13. E nós encontramos, então, Jesus Cristo falando sobre isso. Interessante que nesse texto existe uma mulher que está enferma e na enfermidade dela, ela anda encurvada, muito encurvada. E o texto da Bíblia, aqui em Lucas 13, é dito, inclusive no verso 11, que ela tinha um espírito de enfermidade. Observa que é um jeito diferente da Bíblia tratar aqui. Porque a Bíblia fala de enfermidade, mas aqui está falando que ela tinha um espírito de enfermidade. Alguém pode falar assim, bem, isso está sendo colocado dessa forma porque era um jeito de tratar as doenças naquela época. Na verdade, a Bíblia, o Novo Testamento, distingue entre possessão demoníaca e enfermidade. Então, a Bíblia fala de curar muitos enfermos e expulsar demônios no mesmo texto. Então, nós vamos perceber que a Bíblia está distinguindo. E aqui existe essa expressão, inclusive, você pode observar até no original da língua grega, você vai encontrar espírito de enfermidade. É assim que é dito. E o interessante é que no verso 16 é explicado sobre tirar do cativeiro, e quem está falando é Jesus, é um texto de muita autoridade, essa mulher a quem Satanás trazia presa há 18 anos. Então, Jesus Cristo, na afirmação dele, e Jesus Cristo é Deus, ele não se engana, ele está dizendo que essa mulher estava presa a Satanás, através de uma enfermidade durante todos esses anos, 18 anos. Então, não é uma causa natural. Existem enfermidades que não são de causas naturais, e nós precisamos entender isso. Eu acho interessante que, às vezes, o crente, ele diz bem assim, a terapia não resolve, o remédio não resolve, a alimentação saudável não resolve, o descanso não resolve. Então, o que resolve? Olha, por que não podemos entender o que as Escrituras estão falando e buscarmos a oração? Eu conheci uma jovem, na verdade, uma menina, que estava com uma chaga maligna na sua perna. E aquele machucado começou a crescer, e aquela chaga foi se ampliando. A mãe perguntou para ela o que tinha acontecido. E ela explicou que ela estava passando no lugar e ela viu uma macumba. E assim ela disse, tem muitas coisas diferentes, né? Feitiçarias e tudo, que as pessoas generalizam tudo por macumba. Mas de qualquer forma, o relato dela, ela disse que viu uma macumba e que ela resolveu chutar aquilo. E chutou, desprezou, né? Chutou. E aí, no dia seguinte, começou a surgir aquela ferida
e aquela ferida foi ampliando. Então a mãe percebeu que deveria ser alguma coisa espiritual, porque a mãe levou para o médico e o médico não estava resolvendo, e a ferida ia crescendo, e o remédio sendo passado, e a injeção sendo tomada, e no dia seguinte, e aquilo foi crescendo, e ficou realmente uma chaga feia, e começou a ficar também profunda. E nisso, aquela mãe, amiga nossa da igreja, mulher de oração inclusive, ela pegou e pediu que nós orássemos. E lá nós fomos a orar. Mas o esposo dela, quando nós chegamos, falou assim, olha, a menina já está medicada, falou para mim. Ele falou assim, eu nem creio nessas coisas, porque ela foi criada na igreja, e como é que uma pessoa criada na igreja pode ser alvo de feitiçaria? Aí eu falei, olha, então continue dando os remédios, Deus abençoe, entendeu? Foi um prazer. E quando eu ia saindo da casa, ele falou, mas o senhor não vai nem orar? Eu falei, mas o senhor não falou que já levou no médico, que os medicamentos estão resolvendo? Se o medicamento está resolvendo, graças a Deus, é um recurso também. Existem pessoas que não acreditam no uso de medicamento. Eu falo assim, eu sou crente, tem que curar tudo pela oração. Não, irmãos. A Bíblia diz, Tiago, capítulo 1, que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo dos céus. Do Pai das luzes, diz a palavra, na verdade, em quem não há sombra de variação. Então, se é uma boa dádiva, se é um dom que traz perfeição, a perfeição aqui quer dizer algo completo, algo maduro, completo, então se é isso que está acontecendo, então veio de Deus. É Deus quem nos dá. A medicina é uma dádiva que chega a nós como parte da bondade de Deus, que permite que o homem estude, que veja o que há na natureza, e utilize esses elementos da natureza, os recursos que a natureza tem, para que as pessoas possam ficar curadas. Então, faz parte da bondade de Deus. A boa alimentação, ela cura muitas coisas e evita muitos problemas. Os chás, né, das raízes, os emplastos, tudo isso bem administrado e com bom conhecimento, é bom. É bom também. Como terapias alternativas, e descanso, e sono, né? As pessoas que têm um bom descanso também melhoram, e existem muitas terapias que utilizam isso. Então, se é bom e tem maturidade de conhecimento, então vem do alto. Mas existem coisas que nós precisamos admitir que é muito estranha. A causa de origem desconhecida, causa desconhecida, ou causa que notoriamente espiritual, como no caso dessa menina. Então eu falei assim, não, mas o senhor está dando medicamento e confia nisso, Deus abençoe, é recurso do céu também. Ia saindo. Ele falou assim, não, mas você não veio aqui orar? Eu falei, mas o senhor não falou que está resolvido? Ele falou, não, por favor, pastor. Eu falei, então tá bem. Eu me aproximei e vamos orar. E vamos clamar pelo nome de Jesus. Só que antes de clamar, eu falei com ela. Eu queria que você dissesse para Deus, pedisse perdão a Deus pela arrogância de você tratar algo que você não conhece, uma oferenda feita com espiritualidade que você não tem capacidade de discernir, nem reconhecer como autoridade, deveria, mas não sabe, e você fez isso. Isso foi arrogância, foi soberba da sua parte, que você pedisse perdão. E ela orou e falou, Senhor, me perdoa, porque eu não sabia o que eu estava fazendo. E eu fiz realmente por vaidade. Foi a oração dela. E eu falei, olha, a Bíblia diz no livro de Judas, que o arcanjo Miguel, quando foi enfrentar Satanás, ele disse, o Senhor te repreenda. Então,
ele clamou pela repreensão do Senhor antes de agir. E ele é um arcanjo, né? E ele tem toda a autoridade. A palavra arcanjo significa o anjo-chefe, né? Arca quer dizer chefe, patriarca, né? O pai que é chefe, matriarca, quem manda é a mãe. Então, a gente reconhece arcanjo, o anjo que é o chefe, né? Ou o chefe de anjos. E naquele momento, a autoridade que ele buscou foi no Senhor. Judas diz, ele não trouxe imprecações de maldição, juízos de maldição. Ele, na verdade, ele não zomba de autoridades constituídas. É o que diz a continuidade do texto de Judas. Então, eu, quando estou fazendo a obra de Deus, eu sei que Satanás é um maligno, que os anjos dele são anjos caídos, mas eu fico zombando da malignidade, nem xingando, nem dizendo coisas inconvenientes, porque estaria errado, e eu estaria saindo da posição do Senhor. A Carmina orou, clamou a Deus, pediu perdão, nós proclamamos a palavra de Deus sobre ela, e a bênção sobre ela veio. E aí, quando nós oramos e tudo, eu peguei e falei para o Pai. A Bíblia fala que Satanás pode colocar úlcera maligna numa pessoa justa, numa pessoa que serve a Deus. Ele falou assim, não tenho conhecimento. Eu falei, então deixa eu lhe esclarecer que no livro de Jó, capítulo 2, verso 7, é dito que Jó era uma pessoa íntegra. O Senhor diz que ele era justo e se desviava do mal. E o verso 7 fala com muita clareza que Satanás saiu da presença de Deus e feriu Jó dos pés à cabeça com úlceras malignas. Então nós encontramos na Bíblia que há possibilidade, se houver permissão de Deus, ou Deus tem os seus motivos, seus propósitos, e tem desígnio também. Então, nós reconhecemos que precisamos nos submeter a Deus e clamarmos a Ele, e não agirmos de forma tola. Existem muitas coisas, o vampirismo. Hoje em dia, a tribo urbana vampírica, que era só uma tribo urbana, né? Um jeito de vestir, de falar, né? Um jeito de ser poser, a tribo urbana ela foi cooptada e tem sido cooptada por uma seita que invocava espíritos de vampirismo, e agora o vampirismo tem crescido notoriamente no Brasil. E eles têm uma feitiçaria que tira a vontade das pessoas, chamam de ataque de vampiro, que é o jeito deles falarem sobre aquilo, né? O jeito da crença deles falarem. E, na verdade, o que acontece é que quando eles fazem um ritual, os espíritos do mal, os demônios, atacam as pessoas com enfermidade, causando depressão e melancolia. E haja remédio que as pessoas tomam, né? E deveria se pensar que algumas causas são malignas, então devemos vencer também com oração. E nesse momento temos vários exemplos de gente que nós oramos por causa de ataque de vampiros, e quer dizer que não é aquele vampiro do cinema, entendeu? Tal, não é isso. É uma feitiçaria, e as pessoas tomam apenas a fantasia, a roupagem, né? E a maquiagem, e também joias que usam, né? Ligadas à seita, mas, na verdade, é uma feitiçaria, e essa feitiçaria invoca espíritos que querem sugar a vitalidade das pessoas. E nós vencemos também com oração, com discernimento e oração. Então, se nós não sabemos o que está acontecendo, devemos orar. O crente deve orar em toda circunstância. 1 Pedro, capítulo 5, verso 7, a palavra de 1 Pedro 5, 7 diz bem assim, lançando sobre ele, está falando de Deus, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, o que me traz ansiedade, eu lanço para Deus.
para confiar nele. Então devemos fazer a oração sim, né? Tiago 5, verso 13, ele fala, se alguém está sofrendo, faça a oração. Interessante, né? Se está alegre, cante louvores, mas se está sofrendo, Tiago 5,13, faça a oração. Na sequência diz, a oração da fé levantará o doente, e se tiver cometido pecado, seriam perdoados. Então existem coisas ligadas a pecado, coisas ligadas à transgressão. No caso da menina, ligado à tolice soberba. Então, a oração da fé apresenta a pessoa. A menina fez oração, pedindo perdão de pecados. É um entendimento, meu entendimento como pastor. Eu creio que é isso que Tiago quis dizer. Então, deve haver oração e clamor, e apresentando-se a Deus e pedindo que Deus faça o que ele sabe fazer. Essas experiências, irmãos, elas nos dão muitos entendimentos. É claro que nem tudo é espiritual. Como eu falei, temos que reconhecer os recursos que vêm da terra e que nós podemos usar, da natureza, né? 1 Coríntios 2, verso 13. A Bíblia diz, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. Então, às vezes, precisamos conferir, vamos olhar qual é a causa, a origem, de onde veio, como começou. Você tem algo a contar? Tem algo a confessar? Quer se apresentar diante de Deus? Então, diga. Eu conheci uma senhora que a família dizia que era doida, tinha doença mental, e ela tinha ficado isso já há alguns anos. E é muito fraquinha da mente. Mas quando nós mandávamos pessoas da igreja lá para orar por ela, ela fugia das pessoas. Ela ficava com um comportamento doido, mas quando mandávamos o crente orar, ela não aceitava, ela fugia. E a família aceitava essa fuga dela, e assim ficava. Um dia eu falei bem assim, como assim ela foge? O doido não foge da oração, foge de qualquer coisa. Ele é aleatório, né? Dentro do seu psiquismo, ele não tem o padrão de o crente não é assim que funciona. Falei, então, deve haver alguma coisa do mal que esteja afastando-a da oração. Vamos lá. E nós insistimos, e quando ela fugiu para o quarto, nós também fomos ao quarto, junto com a família. E estendemos as mãos e clamamos pelo nome de Jesus, aquele que tem autoridade sobre todas as coisas, Senhor do céu e da terra. Clamamos o nome de Cristo e pedimos que o mal saísse. E nós lembramos que ela deu um grito muito grande e todos da casa se assustavam com aquele grito. E ela caiu ao chão. E quando nós a levantamos, ela estava sóbria. E o coração dela não estava mais velado. O coração agora estava descoberto. E ela podia falar e podia dizer, responder as coisas com sobriedade. Porque no seu caso, era um espírito do mal. E quando ela estava liberta, ela nos falou e falou para a família que ela constantemente ouvia vozes antes dela ficar com aquela demência e durante. E as vozes falavam constantemente e oprimiam, e ela tinha medo daquela voz. E quando as pessoas queriam vir para orar, a voz mandava que ela saísse, que se afastasse. E esse é o motivo de tudo isso ocorrer. Então, nesse caso específico, é um caso que demandava oração, insistência, clamor, né? E unidade da família, que queria a bênção sobre ela. Então, a bênção veio. Observe, irmãos, que nós precisamos olhar com cuidado, discernir, né? E vermos o que temos que fazer. E o que tem que fazer, faça, confira o que é espiritual do que é natural. Em 1 Pedro 3,12, diz que os olhos do Senhor estão sobre nós. Os seus ouvidos estão atentos às súplicas do justo. O Senhor ouve a oração do crente, irmão. Então, ore ao Senhor e clame a Ele.
Qual é a oração que Deus atende? Ora, as orações que Deus atende são as orações feitas. Se você não fizer oração, como será atendido? Ore, clama a Deus. Lembre-se disso. As orações que Deus atende são as orações que nós fazemos, orações feitas. Então, abra o coração e apresente oração a Deus. Eu quero terminar dizendo que existe, de fato, muitas coisas no mundo espiritual. Mas cabe ao crente discernir. Nem tudo pertence ao mundo espiritual. Existem coisas que são da natureza. Quando criança, eu vi na casa do meu avô o que eles chamavam de fogo de Santo André, né? E as pessoas acreditavam que era um espírito que andava, de vez em quando surgia, era uma bola de luz. E eu lembro que veio aquele relâmpago, né? E caiu próximo. E depois nós vimos aquela bola flutuando. E meu avô falou: ninguém toque metais. Nós soltamos os talheres com tudo. E aquele negócio flutuou um pouco e depois saiu rapidamente para um poste que tinha perto ali. Depois eu fui estudar tempos mais tarde. Descobri que era uma faísca, né? Era uma faísca de energia e que é próprio dela tomar forma esférica. Ora, é natural, não é um espírito. As pessoas têm crendices. O fogo fato, aquele fogo que sai das sepulturas quando as coisas não estão bem vedadas, né? Os corpos decompostos geram gases e esses gases podem pegar a combustão e sai então uma chama de repente, né? Isso foi conhecido durante muito tempo como fogo fato e ainda hoje é chamado dessa forma, mas desculpe, mas na verdade é uma questão totalmente química e física. Então, nós devemos tomar cuidado, discernir as coisas. Uma senhora olhava para o lado e dizia para a gente, uma senhora de oração, fomos da casa dela. Ela nos dizia: olha lá o demônio no canto. Aí eu falava: onde? Ela: não, assim ele some. Tem que olhar de rabo de olho. Eu falei: de rabo de olho? Se olhar diretamente ele some. Aí eu falei: entendi. Aí eu falei para ela: vou levar você para um pastor amigo meu que vai fazer um tratamento com você. Ela falou: tá bem. É uma senhora de oração que viu os demônios de canto de olho, os vultos. Eu pedi a ela que ela fosse, ela chegou lá, era um consultório de oftalmologia, um oculista. E ele era pastor, meu amigo. Mandei o bilhete, pedi que ele atendesse. E ela realmente tinha uma pressão na vista que precisava ser controlada e também passou a usar óculos. E aí pronto, sumiu os demônios periféricos, né? Que a pressão ocular fazia que ela visse de canto de olho. Então precisamos discernir isso, né? Tomar cuidado com o que vamos fazer, mas é próprio do crente verificar, conferir o espiritual com o espiritual e confiar no nome de Jesus. Eu queria que você abrisse o coração e dissesse: Senhor, eu quero ser usado na obra de libertação, na obra de enfrentamento do mal. Se disser: Senhor, eu quero ser usado por Ti, eu quero orar pelas pessoas que estão enfermas. Irmãos, Deus faz muitas coisas. Eu tomo meu medicamento quando eu preciso e oro. Eu faço as duas coisas. Eu digo: Senhor, eu agradeço pela sua boa-vontade, tomo o medicamento e faço oração. Eu falo: Senhor, toca meu organismo com o teu poder, com a tua graça e faz com que o medicamento funcione e que seja bem para mim. E se ele não funcionar direito, se ele não suprir tudo que eu preciso, que o teu cuidado e a tua boa mão me conduzam em saúde. E Deus é bom. Eu lanço sobre ele a ansiedade que eu tenho. E ele cuida de mim.
Isso é bíblico. Então, eu quero desafiar você. Você que está fazendo esse curso, que chegou até essa aula, que você pense comigo, que queira discernir e queira buscar a boa mão de Deus. O Senhor será contigo. Ore com fé, ore com base na Bíblia e peça a Deus perdão dos seus pecados e faça a obra de Deus. E Deus te abençoará. Irmãos, nós vamos ter uma segunda parte desses estudos de aprofundamento. Mas aqui nós terminamos esse estudo de 8 lições. O que eu peço é que o teu coração abra para Jesus e você passe o conhecimento adiante e Deus te abençoará. Como ministro de Deus, eu quero pedir que a graça do Senhor seja sobre ti, que o cuidado de Deus se estabeleça na sua vida, onde quer que você esteja. Confia nele, você é meu irmão, e o Senhor te abençoará. Em nome de Jesus. Amém.